Glória a Deus. Irmãos, vamos continuarmos um pouco mais sobre o que nós já vinhamos falando, nas terça-feira aqui na igreja, o estudo sobre o que é ser igreja, sobre a igreja do Senhor, baseado no tema de Mateus, no capítulo 16 de Mateus, e no versículo 18, aonde Jesus fala para Pedro, Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, Havia antigamente, até um certo tempo atrás, uma visão mal interpretada, Uma visão mal interpretada do catolicismo romano, que Jesus havia dito que edificaria a igreja dele sobre Pedro, Então eles usavam esta passagem da Bíblia para dizer que Pedro, por ser o pastor e chamado para pastor da igreja primitiva, a primeira igreja fundada ali pelos apóstolos, que Pedro era o papado, da igreja do catolicismo, Era o primeiro papa, da igreja. E com o passar do tempo, eles descobriram aquilo que está óbvio na Bíblia, Que Pedro, ele era casado, E para ser considerado papa do catolicismo, segundo essa tese, Pedro teria que ser solteiro. E quando eles descobriram que Pedro era casado, porque Jesus uma certa vez vai à casa de Pedro, chegando à casa de Pedro, a sogra de Pedro está enferma, e aí o Senhor Jesus ora por ela e ela é curada, e depois ela vai servir o Senhor. Então descobriram depois, graças a Deus, que Pedro tinha esposa. E Jesus nunca Jesus falou que a igreja dele seria edificada sob Pedro, mas sim sobre a confissão de Pedro. Porque Jesus pergunta para os discípulos, o que as pessoas estavam dizendo e quem as pessoas estavam dizendo que ele era. Aí um respondeu que Jesus era Elias, outro que era um dos profetas, João Batista, E Jesus pergunta: e vocês, o que vocês dizem? E Pedro toma a palavra e fala: Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: verdadeiramente tu és Pedro, mas sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Que pedra? Ele próprio, o próprio Jesus, Filho do Deus vivo. Então a confissão de Pedro dizendo: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus fala: é sobre esta pedra que eu vou edificar a minha igreja, sobre esta confissão. Então Jesus edificou a sua igreja sobre este fundamento, que ele é o Filho de Deus, e que por intermédio de Jesus veio salvação para todos os povos, línguas e nações, sem restrição. A única restrição é se a pessoa não se arrependesse e não entregasse a vida a Cristo, para não ser salvo. Mas a todos quanto aceitaram Jesus, o seu sacrifício, o próprio Senhor Jesus que disse que a estes é dado o poder de serem chamados filhos de Deus. Então só é filho de Deus quem aceita o Filho de Deus, Jesus Cristo, como Senhor e Salvador das suas almas. Então é sobre esta pedra, e é esse estudo que nós estamos fazendo na terça-feira, já há algumas terças, E é onde eu quero continuar a esse estudo, A igreja foi chamada para deixar o mundo e ingressar no reino de Deus. Então Jesus não veio separar para si uma igreja, um povo, para que este povo tentasse mudar o mundo, porque o mundo não vai ser mudado. O mundo é um sistema operado por Satanás para a destruição do homem. Então o mundo não vai ser mudado. A igreja foi chamada, separada, guardada pelo Senhor Jesus para ser
a atalaia do Senhor Jesus na face da terra, a anunciadora de boas novas aos homens que estão se perdendo. Quando eu digo homens, eu digo ser humano, viu? Tá? Então a igreja foi chamada para separação das coisas do mundo, não para estar dentro deste sistema mundano e pecaminoso que leva o homem ao pecado, à perdição eterna. Então a igreja é tirada do mundo, ainda estando no mundo, ela é tirada desse sistema e passa a viver uma nova vida debaixo da graça de Deus, ou seja, dos mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor Jesus, ele resgatou a sua igreja do mundo, trouxe a sua igreja para se assentar em lugares altos, no sentido espiritual, porque a igreja está nos lugares altos, ela é elevada a viver uma vida de santidade, e ao momento que a igreja se santifica, se separa das coisas mundanas, a igreja, que sou eu, que é você, que somos nós, passamos a ter acesso e livre acesso ao trono da graça, ou ao próprio Deus, né? Então Jesus nos tirou da condenação eterna, nos fez assentar em lugares altos, nas regiões celestiais, aonde nós temos acesso ao Pai, e aonde o Pai está acessível a nós, e nós a Ele, aí Ele a nós e nós a Ele, né? De forma que a barreira de separação que havia pelo pecado foi desfeita, pelo sacrifício do Senhor Jesus, e hoje nós podemos falar com Deus, nós podemos sentir Deus, nós podemos ouvir Deus falando conosco, né? Esse acesso foi aberto. Então, uma certa vez eu perguntei para o meu pastor, falei: pastor, Deus pode falar conosco? Eu sei que Deus fala na Bíblia, né? Quando alguém prega, eu sei que é Deus falando, trazendo a mensagem para o coração do pregador, o pregador ministrando, e é Deus falando com a igreja. Mas eu falo assim: pastor, Deus pode falar com a gente do jeito que eu estou falando com o senhor aqui, assim, conversar? Ele falou: irmão, Deus pode. E eu era novo convertido, não tinha conhecimento, né? Estava ainda lendo a Bíblia, tentando entender as Escrituras, e o pastor falou aquilo para mim. E depois que ele falou aquilo para mim, eu comecei a orar: Senhor, eu quero ouvir tua voz. Eu quero ouvir. Fui incessante, né? Fui orando nesse sentido. Até um dia que eu estava numa madrugada em casa, e eu me lembro bem que eu ouvi uma voz falando comigo, e aquela voz era bem nítida, e ela não saía das paredes, não saía de lugar nenhum. O entendimento que eu tive foi que a voz falava do meu interior, mas em som distinto, em som estéreo, uma voz mansa, suave, bonita, e a voz me dava uma ordem, né? Eu já contei isso aqui, não vou contar, eu já contei, mas a voz me dava uma ordem, e eu obedeci aquela voz que falava comigo, e fiz segundo o que me foi falado, e o Senhor operou segundo o que Ele falou para mim naquela madrugada, né? E eu fiquei atônito, maravilhado, e mais convicto da salvação. A minha fé, ela foi aperfeiçoada ainda mais, que eu passei a entender que Deus existe, e que Ele é real, e que independente da situação que eu estiver vivendo, eu posso ir a Ele, eu tenho acesso a Ele, e eu creio nele, na voz dEle. Estou dizendo isso para você porque este é o Deus que você serve, é o Deus que você entregou a vida a Ele, e que se você crer nisso, você orar ao Senhor, o Senhor pode te levar por uma vida, um nível espiritual muito maior ainda do que, e fazer coisas muito maiores do que o Senhor fez na minha vida, que para mim é grandes coisas, entendeu? Porque isso aperfeiçoou as minhas convicções a respeito da existência de Deus, porque até então eu ouvia falar de Deus, e eu sentia a presença de Deus, mas ouvir a voz que eu ouvi como eu queria ouvir, até ali, aquele ponto, eu não tinha ouvido ainda, e eu tive essa experiência com o Senhor. Foi uma vez só, que eu me lembro, foi uma vez só. Depois Deus já falou comigo, já me usou em profecia, já me usou em visões, né? Já tive essa experiência de Deus me dar visões, e eu ver o cumprimento delas, acontecer. Então, irmãos, é algo assim maravilhoso,
Estou dizendo isso para você porque o Senhor quer se revelar muito mais para a sua igreja do que você e eu, nós estarmos aqui 1h20 sentado, ouvindo, cantando, louvando, cultuando como nós fazemos. O Senhor quer te dar experiências reais com Ele. O nosso Deus é um Deus real, Ele existe, Ele não é uma força da natureza, Ele não é algo que quer se ocultar. Por isso o Senhor fala, por intermédio de Jeremias, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Também o Senhor fala, clama a mim e responder-te-ei. Olha o que Deus diz, olha a expressão verdadeira do Senhor, o próprio Senhor falando, clama a mim e responder-te-ei. Ele vai responder, clama, mas o clamor é diferente, nós já falamos aqui, Os irmãos sabem que clamor é diferente de você orar. O clamor, ele é diferente, irmãos. Ele é algo mais profundo que você orar, falar com Deus. Ele vem do interior de uma necessidade, é a tua alma gemendo dentro de você, com o gemido do Espírito Santo intercedendo por você, levando a tua oração a Deus, que é algo diferenciado do que nós fazemos, tá? O clamor é diferente. Clama a mim, o Senhor diz, e a responder-te-ei. Aí ele fala assim, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Deus vai te anunciar. Deus não é um Deus que quer ser oculto da sua igreja, irmãos. Deus não quer. O que acontece hoje nos nossos dias é que a igreja, nós não se esforçamos a tal ponto de termos uma íntima comunhão com Deus. Uma íntima comunhão. Porque eu me esforço para ter uma comunhão com o irmão Tenor comigo, com os irmãos da igreja, nós conversamos, mas o que eu converso com o irmão Tenor durante o dia, eu não converso com Deus 5 minutos. 10 minutos é difícil entrar no quarto e orar para falar com Deus. E às vezes nós queremos gozar deste poder de Deus, desta unção, desta graça de Deus que está disponível, acessível para nós, mas nós não queremos fazer esforço nenhum. E não há sacrifício, não há bênção do Senhor sem sacrifício. Sacrifício é aquilo que te custa muito, irmãos, e aquilo que me custa muito. Por que a oração no monte ela é uma oração assim, diferenciada? E a bênção que desce no monte quando você vai orar, a presença, a glória de Deus é diferente da igreja. Porque você faz um sacrifício, você sai do conchego da tua casa e você vai andar para o meio do mato. É um sacrifício que você está fazendo para ir lá. Lá não vai ter uma aguinha geladinha, igual tem no bebedouro, não vai ter um banheirinho bonitinho, limpinho, não vai ter essa luz, Você vai andar no meio do mato, às vezes vai grudar carrapicho, vai grudar picão, Você vai ficar meio assustado com o barulho daqui, barulho dali, você vai ficar meio assim, mas você vai com aquela fé que você vai orar ali naquele lugar e que ali vai acontecer alguma coisa. Então a fé e a concepção dos irmãos ao orar no monte é diferente da fé e da concepção dos irmãos em vir no templo. Que às vezes nós somos movidos como igreja a vir para o templo, passar 1h30, focado em cumprir um cronograma de tempo. Ou às vezes o nosso foco é de ouvir o pregador novo que vai estar na igreja, diferente. Às vezes o nosso foco é de vir só ouvir os louvores. Às vezes o nosso foco em estar no templo é errado. E muitas vezes nós deixamos de ser mais abençoados pela presença de Deus no templo, porque nós saímos de casa com o propósito errado. Eu não sei porque Deus está me levando nesse sentido aqui, mas eu tinha outra coisa para falar para os irmãos. Eu preciso até ler pelo menos um texto aqui para nós continuarmos o estudo. Mas estou falando ainda com a igreja, sobre ser igreja, Hoje nós ouvimos pessoas mais antigas pregando, falando, contando um testemunho, e nós ficamos assim, puxa vida, que coisa. Porque eles falam desse jeito, Falei, irmãos, antigamente, os irmãos precisavam ver. Antigamente um culto era, várias pessoas batizadas com o Espírito Santo, acontecia coisa na igreja e tal. Hoje, irmãos, quando uma pessoa batizada com o Espírito Santo, uma vez no ano, uma pessoa, nós já fica todo... Por que é assim? Só porque mudou os tempos?
Não é porque mudou os tempos, é porque mudou o comportamento dos crentes. Mudou o propósito dos crentes. Naquele tempo, eu vivi naquele tempo também, eu fui criança, jovenzinho naquele tempo, eu me lembro dessas coisas acontecer na igreja, me lembro. Mas o propósito de se ir ao templo, irmãos, era totalmente diferente de hoje. A gente vem para o templo para adorar a Deus, para oferecer culto ao Senhor, carregado de problemas que o mundo nos traz, que o trabalho nos traz, que o cotidiano nos traz. A gente vem totalmente desentendido o que é culto. Porque a gente vem para ver se Deus nos livra do problema financeiro. Nós vem focado em ouvir uma palavra para ver se Deus nos livra de uma doença. Nós vem focado na palavra, nós não vem para cultuar como se deveríamos vir. É totalmente diferente o foco de nós estarmos na igreja. E nós perdemos como igreja nisso, perdemos muito mesmo. Por que nós perdemos? Porque o estar aqui tem um sentido de culto. E culto se oferece, não se recebe culto de Deus. Nós oferecemos culto ao Senhor. Então, quando nós vem no propósito de receber algo de Deus para um problema, para uma dificuldade, para uma questão, nós vem até muitas vezes cansado e nós acabamos não recebendo isso da parte de Deus porque o nosso sacrifício foi quebrado. Foi um sacrifício fraco. Foi um sacrifício totalmente desprovido de uma sinceridade diante de Deus. Isso é comum na igreja, e o problema de uma igreja que ela vai deixando de ser espiritual, quando os crentes da igreja, a maioria dos crentes, eles perdem o propósito e o foco do culto. O culto é para oferecer. Não é difícil nós vermos isso. Lembra de Abraão? Abraão sacrificou muitas vezes, Samuel, profeta, Elias, eles sacrificavam, eles iam com algum propósito de receber algo de Deus, mas o sacrifício era perfeito o sacrifício que eles faziam ao Senhor. Você pode ver que todas as vezes que eles acabavam de sacrificar, aí vinha a resposta do Senhor. Não é assim? Quando Elias está no Monte Carmelo e ele está lá diante dos profetas de Baal, e aqueles profetas são desafiados por Elias, e eles pulam, dançam, fica lá até o meio-dia, e Elias ainda fala, pula mais, faz mais barulho, para ver se de repente Baal está dormindo ou viajou, né? Alguma coisa assim nesse sentido. E aí, daqui um pouquinho, eles cansam, Elias pega, ele repara o altar, vê um altar quebrado, ele desfaz com aquilo lá, ele faz um altar novo, né, bonito, é o sacrifício dele, irmãos. Aí o que ele fala? Cava uns buracos em volta do altar aí, né? Aí o pessoal cava os buracos ali, em volta do altar. Aí Elias fala, agora traz água, né? E vai e joga aí, em volta do altar. Ele está oferecendo um sacrifício perfeito ao Senhor, porque ele sabe que o Senhor é um Deus zeloso, e que o Senhor não vai aceitar um sacrifício de qualquer maneira. E ao mesmo tempo, ele está oferecendo um sacrifício a Deus convicto de que ele está fazendo o melhor. E essa convicção é desafiadora. É por isso que ele desafia os profetas de Baal. Fala, não, pode moiar aí, para vocês não pensarem que é alguma fraude, alguma coisa. Moia tudo aí. Né? E quando ele acaba de fazer tudo isso, colocar o holocausto lá em cima do altar e tudo aquela coisa, tudo o que ele faz? Ali ele ora a Deus. E naquela hora que ele acaba de orar, desce o fogo do céu e queima o altar. E a água desaparece de volta do altar e vira aquela glória, e o povo começa a gritar, né? Só o Senhor é Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aí Elias dá ordem, agora vocês vão e matam os profetas de Baal, porque esses aí não tem Deus. Deus é Deus de Israel. E, né? Entendeu que a glória de Deus se manifestou no lugar, fez converter o coração daqueles que já tinham se dobrado a Jezabel, né? Por quê? Porque o sacrifício fez toda a diferença. O sacrifício do melhor. Lembra de Gideão? Gideão, estou falando ainda, estudo sobre igreja, para nós recebermos as bênçãos de Deus. Gideão, ele é o único que está lá malhando trigo no lagar, mas é interessante a história de Gideão, que poucos pregadores observam. A gente vê muito o Gideão ali escondido,
maiando trigo no lagar, que o lagar era um lugar de pisar uva, né? De se fazer o suco, e ele está escondido malhando trigo. Malhar o trigo é bater o trigo para a espiga sair, né? Para a espiga sair, para ela sair os grãozinhos sair ali da espiga de trigo, né? Está malhando trigo no lagar ali. De repente um anjo aparece para ele, fala que ele vai libertar Israel dos midianitas. Aí o que Gideão, percebendo que é um anjo, o que ele faz? Opa, sacrifício. Aí ele vai, prepara lá, né, um bolo, ele prepara a massa, ele prepara o sacrifício. Aí é interessante, nós formos analisar o contexto, porque a Bíblia fala que o povo estava em miséria lá. E, irmãos, tudo que eles plantavam, os midianitas vinham e roubavam. Era o devorador na vida do crente, né? Tudo que o crente faz, o devorador vai lá e come. E o crente está preocupado, pensando, meu Deus, parece que eu pedalo e não sai do lugar, eu fico patinando, eu fico no mesmo lugar, né? Não prospero em nada, e parece que até o pouco que eu tenho é levado. Devorador. Os midianitas eram um devorador lá na vida do povo de Israel. E Gideão tinha farinha. Gideão colhia o trigo, porque ele estava maiando o trigo no lagar. Gideão tinha carne, irmãos. Olha o texto de Gideão lá em Juízes. Gideão tinha carne. Aí ele pega tudo aquilo que era o melhor que ele tinha e ele leva, faz e oferece um sacrifício. E quando ele oferece o sacrifício, o anjo recebe o sacrifício que está ali, o anjo do Senhor, um tipo do Senhor Jesus, recebe o sacrifício, né? E abençoa ele, faz promessa a ele, né? E ele ainda faz algumas provas com o Senhor para ver se era Deus mesmo que estava falando com ele ali. Ele teve algumas dúvidas ali e ele teve prova disso. Mas qual que foi a chave da bênção de Gideão? O sacrifício. Ele tem algumas dúvidas, irmão. Na última dúvida de Gideão, o anjo fala para ele assim: olha, vai ao acampamento dos midianitas, e lá no acampamento dos midianitas você vai ouvir algo lá, vai lá. Ele vai. E ele fica escondido, a Bíblia fala. E quando ele fica escondido, ele ouve 2 soldados midianitas conversando um com o outro. E um falando para o outro: rapaz, vou contar nas minhas palavras, né? Rapaz, eu tive uma visão nessa noite, um sonho, pai. O que você sonhou? O outro pergunta: eu sonhei com um pão de cevada, vinha do céu e rodava em cima do acampamento dos midianitas e destruía tudo. Um pão de cevada, né? Vinha, destruía tudo. E Gideão está escutando essa visão do soldado ali, perto, sem eles ver ele está escutando. Aí quando ele ouve, o soldado ouve o sonho do outro, o cara fala assim: porventura não é esse aí Gideão, né? Que vai vir sobre nós, né, para nos matar? Mais ou menos assim, está escrito lá, tá? Depois você vê na tua casa, texto de Juízes lá. E aí quando Gideão escuta que é um pão de cevada que vem dar no acampamento, o que Gideão lembra? Ele lembra do sacrifício. Por quê? Pão de cevada tem a ver com o sacrifício que ele oferece no começo do texto. Foi ali que ele preparou um bolo, preparou pão, e era com massa de farinha, né? É o sacrifício. O pão da cevada era elemento do sacrifício dele para Deus. Então ele entendeu, ele falou assim: o Senhor recebeu meu sacrifício lá atrás, por isso eu vou ser abençoado aqui. Dali para frente ele não tem dúvida mais. Você está entendendo que o culto que nós oferecemos a Deus é o que vai mover Deus a nosso favor? Irmãos, era ordenança, está lá no livro de Malaquias. O Senhor, por intermédio de Malaquias, o profeta, ele condena o povo de Israel, no livro de Malaquias, por causa de muitas coisas que o povo de Israel estavam fazendo errado. Uma dessas coisas que eles faziam errado, eles iam para sacrificar no templo. E quando eles iam sacrificar no templo, qual que era a ordem de Deus? Que eles levassem o melhor para Deus. O que o povo de Israel estava fazendo nos dias de Malaquias? O povo ia no curral das ovelhas, aí eles olhavam, via lá as ovelhinhas para o sacrifício, os cordeiros, né? Aí o que eles faziam? Rapaz, tem uma ali que está coxo, tá mancando, quebrada a perninha, né? Outro está cego. E a exigência da lei e a ordenança para o povo era o melhor, branco, sem mancha, perfeito, sem deficiência.
E o povo, já nesse sentimento de levar para Deus já o quebrado, eles já no coração deles, eles estavam já pecando contra Deus e deixando de trazer bênção para eles mesmos. Então o que eles faziam? Eles pegavam o cordeirinho cego, ponhavam aqui no ombro, vou levar o sacrifício para o Senhor. Chegava lá no templo, eles levavam o sacrifício estragado. O sacerdote, em vez de repreender aquilo, não, eles catavam, né, porque também já estavam corrompidos, pegava aquele sacrifício estragado e oferecia coisa estragada para Deus. Qual que era a resposta de Deus para eles? Do mesmo jeito que vocês estão oferecendo para mim esse negócio estragado, eu vou mandar o que é estragado para vocês também. Tinha vezes que Deus fechava o céu, não chovia na terra. Tinha vezes que Deus mandava os largatas, os pulgão, né? Quanto é coisa na plantação. Por quê? Porque o povo de Israel estava oferecendo culto, tudo arrebentado para Deus. O culto tudo errado. Tudo errado, era aquele culto bagunçado, sem sentido, desprovido de princípios da Bíblia. Então ali em Malaquias, o último livro do Velho Testamento, do profeta, quando você vê ali, né, o Senhor repreendendo o povo de Israel, é tudo coisa que eles deveriam fazer, certo, para ser abençoado. E o que acontece? Eles estavam fazendo errado. Sacrifício. A base da bênção era o sacrifício. E a base também da derrota do povo era o sacrifício furado que eles entregavam a Deus. Lembra quando Jesus entra no templo e ele começa a quebrar tudo ali, destruir, né? Que a Bíblia fala, e ele cata um azoague, alguma coisa nesse sentido, e quebra tudo, expulsa os cambistas, fala aqui não, aqui é a casa do meu pai, é casa de negócio não, né? E ele destrói tudo. O que eles faziam ali, irmãos? A princípio tem outras teses, né? Mas falando disso dentro do sacrifício, tem muito mais coisa ali. Mas falando disso dentro do sacrifício, o que eles faziam ali? Ali eles vendiam cordeiro, ali eles vendiam pombos, porque era elemento da oferta de sacrifício. Ali eles vendiam farinha, vendiam massa. Era uma feira dentro do templo. Então, tipo assim, um exemplo, eu não vou levar sacrifício nenhum lá não, no templo, não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou comprar. Eles vendem lá na porta, né? Porque o que tinha valor para Deus era você preparar o seu sacrifício. Era a preparação dele, era o teu cuidado, o teu zelo, a tua seriedade com o que é do Senhor. Então Deus se agradou de Caim, de Abel, por quê? Porque Abel preparou para o Senhor o melhor. Ele cuidou, ele zelou, ele tratou, não, esse é do Senhor, esse aqui, né, sem mancha, limpinho, bonitinho, né, o melhor eu vou dar para ele comer, ele vai comer o melhor capim mais verde, porque esse aqui eu vou levar para o Senhor, no sacrifício. Ele preparou o sacrifício dele, para levar para o Senhor. Caim foi ao contrário, a hortaliça, a questão não era a hortaliça ou o cordeiro, a questão era a preparação do sacrifício, para o Senhor. Então Caim olha assim, eu vou catar esse aqui, está meio estragadinho, eu não vou levar melhor também não, vou catar o mais ruimzinho. E foi catando tudo que estava ruim na horta dele lá, né? Na plantação de hortaliça dele. E quando levou para o Senhor, o que aconteceu? O Senhor recebeu o sacrifício de Abel. Porque Abel ofereceu o melhor. Deus estava vendo o cuidado dele, irmãos. Por isso que o zelo nosso como crente da obra de Deus fará toda a diferença na nossa vida cotidiana. É o zelo pelas coisas santas e sagradas que nos faz ser abençoado pelo Senhor. Em Malaquias, os irmãos sabem que o Senhor fala ali. Até a oferta eles já não levavam mais no templo. Os dízimos eles já não levavam mais no templo. E Deus estava repreendendo eles por causa disso. Era o culto. Ali no templo, quando eles estavam vendendo, a pessoa não cuidava do seu sacrifício, não preparava. Ele não ensaiava um louvor em casa, não ensaiava para tocar em casa, né? Não lia a Bíblia para pregar em casa, não tinha nada de preparação para o culto, não tinha nada de preparação para o sacrifício. Chegava e pegava um negócio meio que de improviso, né? Nós chamamos assim, improvisar. Vamos improvisar, vamos fazer qualquer coisa aí. É para Deus mesmo, não dá nada não, né? Não ensaia, não ora, não lê a Bíblia, não jejum, não consagra. Aí, quando vem aqui, né, e não dá testemunho de crente, oferece qualquer coisa aí. É para o Senhor que nós tomamos a oportunidade aqui na frente para fazer algo, não é para a igreja. É para o Senhor. Aqui nós vemos muito claro, um altar. Por que tem um altar aqui? Ele tem um sentido de dizer para nós,
que nós estamos oferecendo sacrifício ao Senhor. E que é sobre o altar que o Senhor vai derramar a bênção. Não tem quem diz assim, o culto começa no altar, né? Se os ministros do altar não tiver uma vida focada nas coisas de Deus, focada nas coisas espirituais, né? Não tiver assim uma preparação durante o dia, que à noite tem culto para nós oferecermos a Deus, chega aqui os ministros do altar tudo despreparado. E a igreja vai estar como? Está entendendo? Então, irmãos, nós precisamos entender o sentido bíblico de nós sermos abençoados por Deus. E como igreja, nessa última hora, nós estamos perdendo, mas perdendo muito, por não termos entendimento a respeito de culto. Porque nós estamos aqui na terça, quinta, sábado, domingo. Terça, quinta, sábado, domingo. Terça, quinta, sábado, domingo. E parece que ainda nós não entendemos o sentido de oferecer a Deus, para depois receber do Senhor. Porque primeiro se oferece, e depois recebe do Senhor. Eles iam, pegavam o sacrifício. Me dá dois casalzinhos de pomba aí para mim sacrificar ali no templo. Pagava o sacrifício. Me dá um cordeiro aí que eu vou, né, sacrificar ali no templo ali. Nem as primícias eles não levavam para o templo, eles compravam alguma coisa ali e levavam como se fosse primícia. E os sacerdotes que eram para repreender o povo, instruir o povo, na verdade, ser zeloso pelas coisas santas do Senhor, porque também eles tinham proveito naquilo que se vendia ali no templo, eles tinham a parte que era deles, né, como os cabeças do templo ali nos dias do Senhor. Então eles não se importavam em ensinar a verdade para o povo, senão eles iam perder. Eles iam perder. Isso é muito tipológico, irmãos, dos dias de hoje. Pastores que estão suportando e deixando e tolerando coisas nas igrejas porque o salário é gordo. Porque precisa ter o seu ganha-pão e a igreja precisa estar cheia. Porque se for um pouquinho só de irmãos, não vem, né? E eles precisam que venha. Que às vezes é um salário alto, às vezes tem que pagar isso, pagar aquilo. O problema disso não é um problema do pastor ser assalariado, é bíblico. Independente de quanto seja, isso é bíblico. É de Deus para a vida do pastor. Mas a partir do momento que o foco do pastor é esse aqui, para ele próprio, ele acaba deixando de instruir o rebanho em verdade. E vai deixando as coisas entrar. E o mundo vai entrando na igreja, vai entrando. Daqui um pouquinho, está bagunçado, né? Mas está cheio. Está bagunçado, mas está cheio. É o que importa hoje na visão de muitos pastores, né? Está assim bagunçado, mas está cheio. Importa que tenha gente, né, para ouvir a palavra de Deus. Mas não é esse o foco da Bíblia, irmãos. Nós precisamos ensinar a igreja. A igreja precisa ser uma igreja saudável. A igreja precisa ser uma igreja santa. Precisa ser uma igreja de poder na terra. Então não tem como ser diferente do que a Bíblia ensina. Então a partir de hoje, você que está aqui, ouviu essa palavra, alguém que vai ouvir nos vídeos, né, que está sendo gravado, comece a entender um pouco mais de oferecer culto. Quando você vir na igreja, ofereça ao Senhor o louvor. Ofereça ao Senhor o fruto dos seus lábios, que confessam o nome do Senhor. Dá glória a Deus. Dá aleluia, né? Aleluia, eu não me lembro agora o significado, não, mas tem. Mas o aleluia, ela é a expressão máxima de adoração na Bíblia. Quando nós dizemos assim, aleluia, Senhor, aleluia, aleluia, nós estamos expressando a expressão máxima de adoração a Deus. Não tem uma expressão maior em questão de falar dos nossos lábios, fruto dos nossos lábios, que confessam o nome do Senhor, do que o aleluia. O aleluia. Porque quando você está falando aleluia, Senhor, você está falando para quem está em cima. Você está sacrificando a Deus. Porque a Bíblia diz assim, o sacrifício que Deus quer de nós, fruto dos nossos lábios, que confessam o nome do Senhor. Esse é o sacrifício. Não é ninguém se flagelar, bater nas costas com gilete, com facão. Não é aquelas promessas que o povo anda fazendo aí, né? Coloca o joelho no chão e sai ajoelhado, anda 10 quilômetros, 25 quilômetros. Aquilo ali, irmão, para Deus não é nada aquilo ali, não. O camarada só está causando dor para ele mesmo. Dor, sofrimento para ele mesmo. Para Deus, não. Porque a Bíblia diz que Deus, o sacrifício que Deus quer de nós, é o sacrifício dos nossos lábios, que confessam o nome do Senhor. Sacrifício de louvores. Quem sabe o que é louvor? Pode falar, quem souber.
Eu falei um monte de vezes aqui já, outras vezes. Ah? Mas tem um outro sentido. Louvor. Adoração é você adorar, né? Você glorificar, adorar. Mas o louvor é diferente. Tem um sentido. Tem um significado, aliás. Sabe o que é louvor, irmãos? Louvor é elogio. Paulo fala que quando o Senhor vier, cada um de nós receberá do Senhor o louvor. Mas Deus vai louvar nós? Não, o sentido ali não é esse. Deus vai nos elogiar. Que bom, meu filho, servo bom e fiel. Como foste bom e fiel, entrai no gozo do seu Senhor. Quando eu estou elogiando a minha esposa, por ela ser uma serva de Deus, né, que nem eu fiz aqui esse dia no aniversário, né, eu louvei ela, eu elogiei ela perante os irmãos. Então, quando nós louvamos a Deus, quando nós estamos louvando a Deus, nós estamos oferecendo elogios ao Senhor. Quando nós estamos elogiando a Deus, irmão, nós estamos engrandecendo o nosso Deus. Então, quando o crente chega na igreja, ele só ouve o espirro, né? Samuel. Quando o crente chega na igreja, ele amordaça a boca, fica parecendo que está num funeral, né? Porque no funeral a gente fica. Funeral ninguém elogia, né? A Bíblia fala os mortos. Olha só, coisa maravilhosa. Louvado seja o nome do Senhor. O salmista diz assim: os mortos não louvam a Deus. Os mortos não louvam, porque os mortos cessou a voz. Aí o salmista fala: nem os que descem ao silêncio. Não é o pastor que está pedindo para você adorar, é a Bíblia que está ensinando nós a adorar a Deus. Os mortos não louvam ao Senhor, e nem os que descem ao silêncio. Ou seja, não louvam a Deus aqueles que já morreram, no corpo mesmo, e nem aqueles que entram na igreja. Você não vê uma expressão de culto. Fecha a boca e fica ali. Tem uns que cruzam os braços. Não sai nada, né? Deus não está recebendo nada, porque não está vindo nada dali. Então, irmãos, nós estamos sendo ensinados nesta noite, pelo Espírito de Deus, através da palavra de Deus, que a bênção de Deus, ela depende de você, para você. Isso. Por isso que Paulo fala em Romanos, se não me falha a memória, 12, eu acho que é. Ele fala assim que eu já citei muitas vezes, eu cito até hoje: eu rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo vivo. Quando ele fala vivo, porque ele já sabe que os mortos não louvam a Deus, nem os que descem ao silêncio. Então ele está falando com vivos, né? Ele não está falando com crente morto, que já morreu há 10 anos, não, para trás. Ele nem está falando com crente calado dentro da igreja, ele está falando com crente fervoroso. Rogo-vos pela compaixão de Deus que apresenteis o vosso corpo vivo, santo, em santidade, né? E agradável a Deus, que é o vosso culto racional, culto com entendimento. É para nós sacrificar, irmãos, na igreja. A igreja não é lugar de vir ficar de silêncio, dormindo, não. É para abrir a boca mesmo, é para dar glória, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É para cantar com as crianças, cantar com as irmãs, cantar com os adolescentes, né? Quando a música parar, continuar louvando, adorando. Até esse dia eu estava conversando aqui na igreja um pouco, né? Conversando um pouco com os músicos, falando com eles, né? A respeito daquele momento do culto, onde a mensagem acaba, o pregador chama todo mundo para cá, e aí os músicos começam a tocar, né, o povo vem para frente, ali o povo abre a boca, dá glória, mas a hora que para o som, parou a adoração também. Eu sou um pouco meio desconfortável, não vou falar que sou contra não, porque eu tenho base bíblica para falar também que o louvor inspira também. O louvor inspira o povo à adoração, tem base bíblica. Mas eu fico desconfortável quando os instrumentos param e o povo deixa de expressar a adoração. Porque dá a impressão que é no barulho do instrumento que alguém, né, perde um pouco a timidez, perde um pouco a vergonha e vai de embalo. A hora que o instrumento para. Então é estranho isso aí, irmãos. É estranho. Tem igrejas por aí
né, que o pastor, eu já vi vídeo sobre isso, o pastor precisou parar o som. Fala, irmãos, vamos parar o som quando o pregador chamar para frente, porque o que está chegando lá no céu é só barulho de som, só instrumento, porque a glória a Deus, aleluia do povo, não está chegando lá não, só som, só som, só som. Não estou dizendo para nós não deixar de fazer isso aqui na igreja. Estou dizendo isso para os irmãos, para que nós não sejamos somente inspirados pelo louvor, para glorificar e adorar a Deus, sacrifício ao Senhor. Porque eu posso ser inspirado, irmãos, e eu posso ter um louvor e adoração sincera a Deus, independente da música ou não. Porque antigamente, nos cultos da igreja primitiva, ou até um pouco mais para frente, não tinha som de instrumento nenhum. E o povo adorava e sentia o poder de Deus. Lá no Pentecoste, quando nós vamos ler a Bíblia, nós não ouvimos falar que ali dentro tinha som de tamborim, tinha som de guitarra, tinha som de bateria, de violão, de cavaquinho, né? Nós ouvimos eles orando, eles estavam orando ao Senhor. E nós estamos orando ao Senhor aqui na igreja. E muitas vezes esse poder não é derramado sobre nós, nos nossos cultos de oração, nas terça-feiras. Por quê? Porque às vezes nós estamos com o sacrifício quebrado diante de Deus. Orar é falar com Deus. Se vem para a igreja e coloca a cabeça no banco e fica ali, vai falar o que com Deus? Que sacrifício está saindo? Nem o sacrifício de falar, que para alguns falar é sacrifício, nem isso não está indo para Deus. Não é o que Deus quer de nós. Por isso que a Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino de Deus. Então toda timidez, toda vergonha precisa sair dentre nós, porque o Senhor Jesus, aleluia, Ele nos libertou. A timidez é da carne, a vergonha é da carne. Paulo ensina pelas Escrituras e diz assim, para nós não sermos vagarosos, mas sermos fervorosos no Espírito. Fervorosos no Espírito. O vagaroso é aquele que vem cantar aqui na frente e... Ó, com cego andei e perdido vaguei. O fervoroso é diferente. Ó, com cego andei e perdido vaguei. Aleluia, longe, longe do meu Salvador. Não é assim? Porque às vezes nós admiramos em outro lugar, quando uma irmãzinha pega, por exemplo, o microfone e começa a falar, e já começa a se alterar na voz, né? E a gente fala, a irmã é fervorosa no espírito, mas nós não queremos ser igual a ela. E nem queremos ser igual, às vezes, o irmão que é fervoroso. E a Bíblia está ensinando, irmãos, a ser assim. Sermos vivos, irmãos, vivos. Tinha um pastor aqui que era pastor antes de mim, já vou terminar, né? Mas ele sempre falava assim, irmãos, quando os irmãos vinham aqui na frente, pegar o microfone, isso não é para assustar os irmãos não vêm mais, viu, irmãos? Venha, por favor, não deixe quando tiver a oportunidade de vir aqui, venha, leia um texto, faz a oração do Pai Nosso, você não sabe orar, né? Uma oração do Pai Nosso não é pecado, a igreja pode fazer, faz a oração do Pai Nosso. Não vai fazer sinal da cruz, né? Mas a oração do Pai Nosso pode, né? Mas o irmão dizia, irmão, e principalmente para nós que era obreiro, ele sempre falava, irmãos, quando os irmãos for dirigir o culto, quando os irmãos for falar ao público, para a igreja, os irmãos falam com mais, né? Mais vida, mais vontade, né? Mais. É que nem você vê, eu dirigindo o culto, sou terrível. O irmão tenor, quando vai dirigir o culto, já canta um corinho, é fervoroso, né? Já canta um corinho, já puxa um corinho ali, dá uma palavra e tá, aquela coisa toda ali que a gente vê diferente, né? Parece até que o ritmo do culto vai ser diferente por causa só dele ter pegado o microfone. Aí quando é o pastor Rogério, vamos ouvir a verdade com o irmão fulano. Amém, irmãos? Amém? Fica ali, né? Exortando o povo ali. Tô falando de mim. Mas nós aprendemos com o irmão tenor. Nós só não conseguimos imitar ele, mas aprende, né? Com ele, né? Mas nós precisamos, irmãos, ser fervorosos. Sermos fervorosos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós somos crente vivo em Jesus Cristo. Jesus Cristo habita em nós. Louvado seja Deus. Não é gritar, viu, irmãos? Não entenda fervor com gritaria, tá? Fervor é você ser fervoroso
está no culto é aquele crente fervoroso, animado, está fora também é fervoroso, né? Independente da situação, circunstância, o Espírito Santo habita nele e o tempo está ruim, está tudo arrebentado por aí, mas ele está lá, para ele não tem tempo ruim, está bem, está fervoroso. Fervoroso é você ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de fé. Amém? Vamos colocar de pé, eu quero orar com os irmãos e eu creio que os nossos cultos vai continuar em degrauzinho, né, irmão Arlindo? Degrauzinho. Um pouquinho nós aprendemos hoje, um pouquinho amanhã, e nós vamos exercendo o que aprendemos. Daqui um pouquinho nós vamos estar, né, bem desenvolvido na palavra, né? E vamos obedecer. Obedeça. Vamos louvar, clamar, adorar a Deus. Ele merece. É dele que vem a nossa bênção, a mão dele estendida para nós é o que buscamos, e não só a mão, mas também estarmos diante da tua face, né? E ele diante de nós, para nós chorarmos na presença dele. Grandioso Deus e bondoso Pai, eu oro ao Senhor agradecido nesta noite maravilhosa, e eu peço ao Senhor que abençoe meus irmãos e que os guarde e os livre do mal, e que o Senhor venha abençoar esta congregação, para que esta congregação seja fervorosa na tua presença, e que nós não venhamos oferecer sacrifício quebrado, sacrifício improvisado, mas que o nosso sacrifício venha a ser perfeito e agradável aos seus olhos. Senhor, abençoa nós, ensina nós pelo Espírito Santo, para que nós não venhamos ficar somente no que ouvimos, mas principalmente praticarmos aquilo que nós ouvimos aqui nesta noite. Em nome de Jesus, despeça em paz os teus filhos. É para a tua glória que oramos e agradecemos. O grande amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, as divinas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém.